Olá pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula anterior foi um momento de revisão, certo? Para reavivar os primeiros momentos, o que a gente já tinha estudado e tal. Então eu montei uma lista de exercício, está disponível lá na plataforma da Poliedro. Espero que você já tenha ido lá, pegado sua lista de exercício, começado a fazer sua atividade, tudo bem? E aqui agora eu vou colocar para você uma explicação, tá? De cada questão e tal, com comentários e as respostas em si, né? Vamos lá. A nossa primeira questão, eu coloquei para você aí 2 textos, tudo bem? Nós faríamos então uma análise em cima disso. O primeiro texto, do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, chama-se Antigamente, tá bom? E ele vem comentando sobre coisas, pessoas, costumes antigos, palavras. Então, assim, eu quero que você comece a analisar que ele vem mostrando para você um contexto antigo, tudo bem? E aí, a nossa próxima página, ainda falando da questão 1, trata-se do texto 2. É uma fotografia, uma imagem, certo? E eu quero que você preste muita atenção no nome que tem aí. Tá escrito assim, farmácia popular. Já começa a prestar atenção que tem uma palavra que te chama a atenção, certo? Porque não é comum pra gente ler farmácia com PH, tudo bem? E então, já começa a prestar atenção nisso e vamos para a questão. A questão diz o seguinte: a linguagem ela é dinâmica e reflete as mudanças ocorridas no meio político, cultural, social, entre outros. Nesse sentido, tanto o texto do Drummond quanto a fotografia evidenciam a variedade linguística de caráter. Eu quero que você comece a pensar, então, que você precisa analisar tanto o texto 1 como o 2, tudo bem? E aí, olha o que disse a letra A. É um caráter coloquial, porque destaca um registro de linguagem própria da fala, ou seja, da oralidade. Começa a pensar. Letra B. Etário, pois a idade dos autores determina o uso da variedade linguística. Olha C. Histórica, já que mostra as transformações da língua ao longo do tempo. Letra D. Regional, visto que revela expressões típicas de certas regiões brasileiras. Então, meu amigo, começa a analisar que quando ele fala lá que tanto o texto como esse segundo texto da imagem, eles possuem qual caráter? É lógico que é histórico, né? Acima de tudo, quando a gente analisa os próprios termos, né, as palavras em si, elas sofreram alterações, certo? Então, letra C. Próxima questão. Eu pedi na questão 2 para você pesquisar sobre o significado da palavra animatógrafo. Então você vai lá no seu dicionário, na internet mesmo, e pesquisa o que significa animatógrafo. E eu tenho certeza que você encontrou aí como significado que o animatógrafo é um aparelho formado por uma câmera fotográfica especial que, acima de tudo, registra imagens em uma série, certo? Criando, acima de tudo, uma ilusão de movimento e tal. Bem legal, inclusive. Vamos para a próxima questão. Olha a questão 3, que bonitinha. Coloquei para você uma imagem e coloquei assim: para atingir o maior número possível de leitores, a propaganda é um gênero textual que regularmente emprega uma linguagem mais informal. Cuidado, tipo de linguagem. Quero que você lembre que nós temos a linguagem formal, a informal, tudo bem? Que, acima de tudo, a linguagem formal é aquela que trabalha de acordo com a norma padrão, ou seja, com as nossas normas gramaticais, e a informal, ela trabalha mais da forma da oralidade, ou seja, da nossa fala, ela é coloquial, certo? Continuando. E próximo da oralidade. Como é o caso da seguinte passagem do texto, né? Eu quero que você encontre, dentre essas, aquela que transmite uma linguagem, sendo ela informal, que ela é de acordo com a parte da oralidade, tudo bem? Letra A. Adora filmes de ação. B. Apaixonada por gatos. C. Curte dormir até tarde. D. Gosta de acordar cedo. Então começa, né, a prestar atenção que qual é o verbinho que aparece pra gente que é mais informal? Lógico que é a letra
C, né? Muito bem, vamos para a próxima questão. Na 4, eu coloquei para você aí um poeminha do Drummond, né? E quando você fizer a leitura já do primeiro versinho, é engraçado porque vai reavivar em você algo que já é muito comum, certo? O título é assim, Fazendeiro de Cana. E começa, minha terra tem palmeiras? Não. Minha terra tem engenhocas de rapadura e cachaça. E aí continua. Na primeira questãozinha diz o seguinte, para que um texto ganhe significado, é necessário que nele existam pistas sobre o pacto de uma leitura que o autor propõe ao leitor. A construção dos efeitos de sentido do poema Fazendeiro depende que o leitor perceba ou seja, eu quero que você comece a analisar qual é a função do leitor e do autor dentro disso. E aí eu coloquei para você lá, de novo, a construção dos efeitos de sentido do poema depende que o leitor perceba letra A relação intertextual com o poema da literatura brasileira. B, uma reflexão minuciosa sobre a própria produção poética. Letra C, a utilização do vocábulo fazendeiro no sentido figurado. Ou letra D, uma valorização da palavra, né, de palavras típicas da linguagem coloquial. Amigo, por favor, né? Lógico que é a letra A. Fazer uma relação intertextual com o poema já existente, né? Que a gente sabe muito bem que começa desse mesmo jeitinho, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, e por aí vai. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Coloquei para você na questão 5 aí uma tirinha muito famosa do Calvin, certo? E aí, feita a leitura da tirinha, você vai para a primeira questão. E diz assim, o efeito humorístico da tirinha, ele decorre da quebra de expectativa do leitor em relação a qual aspecto da situação comunicativa. Como assim, Valéria? Eu te dei uma tirinha que, literalmente, a forma como as personagens falam não é tão comum, né, de se ouvir por aí. Eles trabalharam em quase todos os quadrinhos aí um tipo de linguagem que é formal, tudo bem? Só que teve uma quebra, certo? Desse tipo de linguagem. E essa quebra em si está inserida no último quadrinho, né? Pela fala do próprio Calvin, que diz lá, santo palavreado. Esses termos, né, santo palavreado, não combinam com os termos que ele e a mãe estavam utilizando, tudo bem? Então aí ocorreu então a nossa quebra, a nossa ruptura, certo? Nessa situação comunicativa. Olha a B. Olha o que nos diz a letra B. Na tirinha, a variedade linguística empregada pelos personagens acarreta um prejuízo ao processo comunicativo. Escreva um parágrafo justificando essa afirmativa. Então, eu nem perguntei para você, eu afirmei que há um prejuízo, certo, dessa situação. Pensa um pouquinho, antes de você responder isso, que você tem aí um diálogo entre mãe e filho, certo? Que a partir do momento que a gente faz essa análise, a gente entende que a linguagem mais comum a ser usada nessa situação seria a informal, certo? Pela proximidade dos dois, pela intimidade dos dois. Então, tá aí esse processo que acarretou prejuízo para a situação, certo? Porque a linguagem que deveria ter sido utilizada nessa situação teria que ser a coloquial, certo? A informal, tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Olha a questão 6. Coloquei para você aí na questão 6 também 2 análises, tá bom? E o primeiro é capitulação. O segundo é um textinho bem bacana do Carlos Alberto, tá bom? E os dois, eles comentam muito sobre a questão da inserção de palavras estrangeiras no vocabulário, né? No nosso vocabulário. Acima de tudo, eu quero que você entenda que ele defende essa ideia e o outro, ele julga, né, de uma forma negativa. Então, eu vim e coloquei para você a seguinte pergunta. Devido ao crescente, né, intercâmbio cultural, político e econômico entre as nações no mundo contemporâneo, um dos fatores relevantes que no que tange a variedade linguística são os empréstimos, né, vocabulários. Embora tratem dessa incorporação de palavras estrangeiras, né,
Eu quero que você mostre para mim em um parágrafo a opinião desses dois autores, certo? Então vamos lá. Eu quero que você tenha entendido que o primeiro, ele mostrou pra gente que a partir do momento, né, que a gente começa a agregar palavras estrangeiras, né, esses modismos que ele chama de modismos linguísticos, que isso acarreta um problema para a própria identidade nacional, tudo bem? Então ele critica essa situação. Já o segundo, não. O segundo, ele acredita que é uma situação benéfica, que acima de tudo pode contribuir de uma forma muito positiva, né? Então faça sua anotação bem bacaninha nessa resposta aí, viu? Olha a próxima, questão 7. Eu pedi para você retirar lá do texto 2 uma frase que contraria um pressuposto defendido pelo autor do texto 1. Você teria algumas, né? Você teria algumas opções, tudo bem? Uma delas seria assim: é bom lembrar que o empréstimo vocabular não é um sinal de decadência da língua, mas justamente né, a utilidade de sua cultura e confluência com outras culturas e outras linguagens, tá bom? Mas você poderia ter colocado várias outras aí. Olha a próxima. Gosto muito desse quadrinho. E eu quero que antes de você ler a questão, que você analise o quadrinho e, acima de tudo, o ambiente que nós temos. Aí eu coloquei para você o primeiro, Perovaz, e o segundo, Perovaz de Caminha, tudo bem? Começa a tentar entender quem é essa pessoa, historicamente, a importância dele, tá bom? E eu coloquei na perguntinha assim, na construção dos efeitos de sentidos de um texto, o leitor ele desempenha um papel ativo, é o seu papel, é você tentar entender toda a situação, tudo bem? Essa é a sua interpretação. Nesse texto, por exemplo, o efeito humorístico ele é produzido pela dupla interpretação que determina a palavra, né, que adquire nesse contexto. Qual palavra é essa? É isso mesmo, né? Claro que você pensou em caminha, por favor. Olha a próxima, 9. Um recurso linguístico poderia desfazer a ambiguidade do texto? Valéria, eu esqueci o que é ambiguidade. A ambiguidade seriam os dois sentidos, né? Qual é esse recurso? Então, tem como você tirar essa ambiguidade. De que jeito? Espero que você tenha pensado, então, que a palavra caminha, dependendo da forma como ela é escrita, ou seja, se eu coloco a palavra iniciando com uma letra maiúscula, ela é transformada em um substantivo próprio, certo? Logo, eu estou falando do Perovaz de caminha, tudo bem? Como um sobrenome. Agora, se eu coloco caminha com uma letra minúscula, eu estou falando de um substantivo comum, tudo bem? Então, a partir desse momento, eu consigo trabalhar com essa separação, dessa ambiguidade nesses dois sentidos, tudo bem? E, para finalizar, olha a questão 10. Explique como os recursos linguísticos, ou seja, as palavras e os extralinguísticos, cara, extralinguísticos é muito maior, é algo muito mais amplo, tudo bem? É o que vai além do que a palavra te mostra. Por isso que eu pedi, antes de você ler a questão, para você analisar o ambiente também, né? E aí eu coloquei para você, se articulam para promover a produção do sentido global desse texto. Então você pode responder isso de diversas formas, tudo bem? Quero que você coloque para mim, analisando, vamos voltar na imagem, analisando aí onde o Pero está, né? Ele está na cama, tem os remédios em volta, tem os lencinhos, provavelmente ele está resfriado. Então, assim, tudo isso forma a sua resposta, tudo bem? Então, isso é você me mostrar como é essa relação linguística e a extralinguística, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado tudo certo aí, que você tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas, tá bem? Então, grande beijo, até a próxima!